Bom dia a todos, bom dia, David. E hoje, então, estamos em mais um episódio, nosso sétimo episódio do podcast Além da Razão, num ambiente especial, um ambiente com a natureza, aberto. Nós podemos ver flores. Não temos o sol ainda, mas já pedimos a Deus para que Ele envie o sol a nós. Ouvimos o canto dos pássaros, um ambiente muito agradável e privilegiado. E hoje nós temos então o privilégio de receber uma mulher inspiradora, cuja trajetória entrelaça fé, sensibilidade, firmeza e verdade. Ela é esposa, mãe, profissional e uma mulher de propósito. E tem vivido na prática os desafios e as belezas de conciliar tantas dimensões da vida com coragem e graça. Nossa convidada de hoje é Ana Paula Guinoato, uma mulher que transita com autenticidade entre o universo do trabalho e da maternidade, entre os dilemas do matrimônio e o chamado interior por beleza e significado. Com ela, nós vamos conversar sobre o papel da mulher no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Como encontrar equilíbrio entre as exigências externas e a voz interior que chama por propósito. Vamos falar sobre trabalho não só como fonte de renda, mas também como expressão do nosso dom. Sobre a maternidade, não apenas como uma missão sagrada, mas também como um desafio diário. Vamos tocar nas alegrias e dores do matrimônio, na pressão social sobre a beleza feminina e, sobretudo, no convite que Ele, nosso Pai, Deus, nos faz para viver com sentido. Prepare-se para um bate-papo sincero, profundo e muito gostoso. Ana Paula, é uma alegria ter você hoje aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Muito bom dia, Luiz Fernando Dipe. Bom dia, David. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu acredito que nada é em vão, né? Tudo tem um propósito. Inclusive, vamos falar muito sobre isso hoje. E agradecer também, né, pelo convite, porque eu entendo que nada é em vão. E eu agradeço muito a oportunidade e espero contribuir muito, né, com vocês e com as pessoas que estão assistindo. Não tenha dúvida que vai contribuir sim e muito. E aliás, Ana, bem-vinda. Eu já quero aproveitar e perguntar para você o que significa viver com propósito hoje em dia e que também você fale um pouquinho para nós. Quem é a Ana Paula? Mãe, mulher, esposa, empresária, essa mentora desse projeto de mulheres viverem com um propósito em Deus. Que você pudesse falar para nós um pouquinho. Obrigada, David. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Paula Guinoato. Primeiramente, eu sou filha amada de Deus. Eu tenho 29 anos. Eu sou casada com o Marcelo Guinoato. Nós temos 2 lindos filhos, a Lavínia, de 7 anos, e o Theo, de 3 anos. Fase maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu falo assim que são presentes de Deus, porque eu sempre tive um sonho de ser mãe, inclusive fui mãe muito cedo, né, com 22 anos, e eu falo que foi no tempo certo. E eu não me arrependo nada, ao contrário, eu amo os meus filhos. E eu também, né, sou empresária no ramo da beleza, eu sou diretora da Pharmacy, que inclusive a gente vai falar um pouco. Eu sou formada, tenho uma formação em coach, né, pela Febracis. Também eu sou analista de perfil comportamental e estou Isso é nesse... algo interessante. Mas a gente Muito! tem que cuidar, Dipe. Daqui a pouco ela analisa e vai ver que nós estamos fora da bola. Então, e aí eu tenho esse projeto com mulheres, né, que busca a essência, a identidade, o propósito. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E como que é para você, o que significa então viver com um propósito hoje em dia? Assim, hoje em dia, os valores estão muito perdidos, né? Convenhamos que o mundo está numa vertente que as pessoas, elas não sabem da sua real identidade. E sobre isso, entrando nesse assunto, eu quero falar um pouquinho, contar a minha história, David.
porque faz muito sentido, né, no ramo da beleza e com a minha real identidade. Eu comecei a empreender no ramo da beleza com 9 anos de idade. Começou cedo. Cedo. Eu comecei a trabalhar com salão de beleza. Hoje já não poderia mais isso. Não, com certeza, mas... Trabalho infantil, problema, Exatamente. Né? Mas eu morava em Santo Antônio do Sudoeste, eu sou natural de Santo Antônio do Sudoeste. E comecei muito cedo a trabalhar, eu sempre busquei, né? Eu sempre fui, como a minha mãe sempre falava, você sempre foi metida, sempre buscou. Fuçada, Zé né? a O pessoal sempre. fala aqui no interior, é muito fuçado, Muito né? fuçada. Só que, por um lado, isso é bom, né? Porque aí a pessoa vai descobrindo e vai vivendo experiências. Lógico que se não tiver uma orientação, vai dando cabeçada na parede, como falam por aí também, né? Até aprender, né? Se eu não me engano, acho que o Pablo Marçal também começou com essa idade. Aos 9 anos ele começou, acho que cuidava de carro para ganhar uns troquinhos, para não sei, algo que ele queria comprar. E o pai dele falou que ele tinha que se virar, que ele tinha que fazer alguma coisa. E aí ele começou com esse propósito e foi, e hoje, né, o que é. E faz muito sentido, porque a minha mãe sempre falou, você tem que se virar, você tem que buscar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu já comecei, né, trabalhando muito cedo. Eu trabalhei em salão de beleza por 12 anos. Trabalhei também numa empresa na Naju Cosméticos. Mas começou trabalhando ainda quando era... Ainda quando era criança. Mas fazia o que nesse salão? Eu fazia unha, eu fazia cabelo, eu fazia maquiagem, eu fazia tudo. Que você... ela pedia pra mim limpar o chão, eu ia lá e limpava o chão. Aí ela Onde não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Daí ela foi promovida, eu acho, né? Aí... Aqui para Francisco Beltrão. Não, aí... Na verdade, essa é uma outra história. Eu fui ousada, muito ousada. Não me arrependo, mas com 17 anos... Eu embarquei no ônibus da saúde, eu falei pra minha mãe, eu vou buscar... Da saúde, você veio? Da saúde. Eu Ele veio de carona. Carona, na faixa, com uma malinha. Falei, eu vou buscar uma vida melhor. Veio pra fazer uma consulta? Não, eu vim pra morar. Então, e aí eu vim buscar uma vida melhor, porque eu entendi que o meu ciclo lá já tinha encerrado. E a minha vida sempre foi ciclos. Pois e como entender isso? Achei interessante você falar, Ana, que você percebeu que o ciclo encerrou. A gente sabe que a nossa vida é feita de etapas, mas como hoje entender que de repente fala assim, puxa, eu tô aqui fazendo algo e eu preciso mudar, eu preciso dar um passo diferente. Como perceber isso? Hoje, né, eu tenho inteligência emocional e eu vejo pouco, que pelo menos, né? Pouco, a gente tenta, né? Mas eu vejo que eu não quis repetir o padrão da minha mãe. Eu sempre tive muito, muito claro que a minha mãe repetiu o padrão da minha avó e a minha irmã repetiu o padrão da minha mãe. E eu sempre falei, eu vou fazer diferente. Eu falava na época, eu vou sair pela tangente, eu não quero ter essa vida. E foi essa a decisão que eu tomei. Só que isso acontece, e eu percebo isso, que isso acontece na maioria das famílias, essa sequência. Claro que em alguns casos isso é bom, em outros não. Tudo vai depender do que vem essa sequência. Vamos pegar, por exemplo, até nós entrevistamos num podcast que tinha lá, o pai era médico, o filho falou, vou ser médico por causa do meu pai. Já no teu caso, você falou, não quero fazer a mesma coisa que a minha mãe. Então, às vezes essa mudança, por um lado, tem positivo e tem negativo também, né? Exatamente. E no meu caso, eram consequências negativas. E eu decidi fazer diferente, sabe? Então, foi aí que eu decidi, eu falei pra minha mãe, olha, eu vou tentar uma vida nova e se eu não arrumar um emprego até na quinta-feira, isso foi na segunda, eu falei, eu retorno para casa. Mas Deus foi tão bom e eu nunca deixei, né, o desânimo, nunca deixei a insegurança, o medo, né, me deixar desistir. E aí, na quinta-feira, eu já tinha arrumado um emprego, inclusive foi na Naju, e aí começou uma outra fase da minha vida. Então pode-se dizer que com 17 anos você descobriu o teu propósito ou foi só o início? Foi só o início. Ainda está caminhando nele? Ainda está caminhando, tem muita história. Acho que nunca acaba, né, na verdade.
Eu, por exemplo, também saí de casa aos 17 anos. Uhum. E, claro, com algo um pouco mais bem definido. Então, 17 para 18, né? Eu fui aprovado no vestibular e eu falei para minha mãe, eu vou para lá, no Paraná. Eu morava no estado de São Paulo. Ela falou, meu filho, mas você nem conhece, era Cascavel, né? Falei, mãe, uma cidade boa, uma cidade, né, que parece uma cidade próspera. E eu passei lá, mas o curso de medicina é novo lá. Eu falei, não, mãe, eu vou. Arrumei minhas coisas, acho que tinha uma mala e umas 4 caixas de papelão, assim, que foram colocadas roupas de cama, coberta, enfim. E subi no ônibus e desci ali em frente à Unioeste, em Cascavel. Eu arrumei um local para ficar, na época não tinha nada, em 99, século passado ainda, a gente não tinha essa facilidade de comunicação. Eu consegui um contato de uma pessoa, liguei e ele morava perto da faculdade, eu falei, bom, vou a pé. E eu lembro que eu subi num táxi na rodoviária, desci com as minhas caixas, ele veio me buscar e ali eu comecei a jornada. Então, eu encarei tudo novo e, assim, parece que a gente conseguia tomar essas decisões, né? Porque eu acabei não pedindo o consentimento da minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou. E Foi vim. decisão. E você também, né? Foi assim mesmo. Viria com, sem ou apesar do consentimento da tua mãe, positivo ou negativo. Então, são decisões que nós tomamos na vida. E, na verdade, o propósito não é algo que a gente encontra. Deus que nos traz o propósito. Não adianta ficar indo atrás, eu preciso encontrar, não vai encontrar o teu propósito. Deus vai colocar o propósito em você e vai falar, é isso aqui. Porque às vezes a gente acaba não conseguindo perceber esse propósito. Você pode não entender, às vezes. Ou achar que aquele não é o momento, não querer sair da tua zona de conforto, que é bom estar em casa, né? Comidinha pronta. Roupa lavada, cama tudo certinho, sai e volta, né? Você vai encontrar aquele ambiente que é teu, que você já está bastante acostumado, habituado, e você dá uma virada de chave e fala, não, vou encarar isso daqui, seja o que o senhor quiser. E nessa decisão, Ana, de você sair da tua casa, como você falou, 17 anos, e vir conhecer uma nova cidade, começar a viver uma nova história, que desafios você encontrou? Porque como o Dipe ali falou, apesar de, poderia ser assim, foi uma decisão sua. Uma criança. E você fala assim, eu vou. Uma cidade nova, tudo novo, pessoas novas. Que desafios você encontrou e que de repente você fala assim, puxa, esse desafio ele foi determinante para mim mudar a etapa, subir um novo degrau. Assim, David, desde o princípio, na verdade eu não comentei, mas eu saí meio fugida da casa da mãe. A mãe sempre trabalhava, ela ia trabalhar muito cedo. E eu determinei um dia, já tinha deixado tudo certo com o motorista da saúde e vim. E eu só deixei avisado ela, mãe, eu fui. Nossa, ela ficou desesperada. Deixou um bilhete? Ela não imaginava. Ei, dona Lourdes. Inclusive ela deve estar assistindo esse episódio, porque ela não perde um episódio, hein? Não, ela é nossa... Olha, não sei se fã número 1, mas tá no top 5 ali. Podcast. E... uma coisa, David, que eu sempre agradeço a Deus é porque Ele sempre me mandou pessoas que são anjos. E que foram e que são anjos na minha vida. E, inclusive, eu não conhecia nada. Eu sabia onde era o centro. Eu vim com o endereço escrito da casa da minha amiga. Você não tinha nada certo. Nada, não tinha... absolutamente nada. Eu tinha a casa da minha amiga que ela falou, olha... Uma amiga que morava lá em Pranchita, na época eu morava em Pranchita. Ela falou, esse é o meu endereço, você pode vir, você pode ficar por um tempo, até você, né, se estabilizar. E foi essa pessoa que me acolheu e que me orientou. Eu lembro até hoje, perto do mercado industrial, inclusive perto onde eu moro hoje. E ela me falou, você vai aqui e daí você já tá no centro. Porque eu pensei, o que eu vou fazer agora? Fiz um currículo, porque a vida inteira eu trabalhei com salão de beleza. Pensei,
de início eu vou pegar uma loja, alguma coisa, porque eu não poderia ficar, né, sem emprego. Minha mãe não tinha condições de me sustentar. Falei, não, eu preciso buscar, eu vou. Aí eu fui, imprimi currículo, comecei a distribuir nada. Na segunda nada, na terça, na quarta. Aí eu falei, Senhor, se até amanhã eu não achar um emprego, eu vou precisar voltar para casa e eu não quero isso. Aí na quinta-feira, um dos vendedores que né, eles atendiam um salão lá em Pranchita, ele foi no salão e pediu por mim. E a minha ex-chefe, né, ela falou, não, a Ana foi embora para Beltrão. E ele falou, meu Deus, lá na Naju estão precisando. Para você ver que eu Então entendo... foi seu primeiro emprego em Beltrão? Meu primeiro emprego em Beltrão. E eu entendo que em todos os momentos, Deus esteve com a sua mão. Então, aí eu já, né, comecei a minha vida, enfim, eu passei por muitos desafios, mas com eles eu aprendi muito. Eu falo assim que eu só não passei fome, porque eu sempre trabalhei, eu sempre busquei, eu sempre dei o meu jeito. Mas, assim, só para contextualizar a história, na época minha mãe morava em Pranchita, meu pai esteve preso. E a tua família continua lá? Continua. A minha mãe hoje mora aqui comigo, mas a minha família mora em Santo Antônio e Pranchita. Então, assim, eu tinha que prover o meu sustento. Eu morei em pensão, eu dividi aluguel. Os desafios que vocês sabem, que tem as divergências, mas que tem sempre os pontos positivos que a gente aprende e que a gente leva para a vida também. Que são aprendizados, que são conhecimentos, que são frustrações que a gente traz, né, ao longo do tempo. E depois desse período eu saí da Naju, eu trabalhei no salão de beleza também. E aí eu encontrei, né, a minha alma gêmea, o meu esposo, o Marcelo. Já vão fazer 10 anos que nós estamos juntos. E eu engravidei da Lavínia. Então, o último trabalho em salão aqui em Beltrão foi no Paulo Henrique, que inclusive ele é meu compadre também. Um abraço, Paulo! Um abraço, um beijo. E eu engravidei da Lavínia, eu trabalhei até o 8º mês. E a gente decidiu que eu ficaria exclusivamente vivendo a maternidade. Agradeço a Deus, agradeço ao meu esposo, claro que foi uma decisão, né? Foi conjunto. Foi conjunta a decisão. E eu abdiquei, né, a minha vida, praticamente 7 anos da minha vida, para cuidar dos meus filhos. Então... E como que foi essa experiência? Porque, veja, é algo que, se for olhar, não é algo fácil. Você larga de tudo para começar algo. E aí, de repente, no meio do caminho, então vem um filho e agora você larga de tudo que podemos entender que era o teu sonho para viver um novo sonho e agora cuidar dos filhos. Como que foi isso para você? Então, David, foi um misto de sensações, tá? Emoções, um turbilhão. Eu sempre tive muito claro que eu queria ser mãe. E todo esse tempo que eu estive, né, com os meus filhos, me dedicando à maternidade, eu falo que eu não me arrependo de nenhum minuto, porque eu acompanhei todas as fases dos meus filhos, sabe? Que não tem preço que pague esses momentos que a gente viveu. Porém, ao mesmo tempo, veio uma frustração na vida profissional, porque a gente não consegue ter tudo, né? Veja, ó, aí tá algo interessante, você que está acompanhando, porque às vezes a gente pensa justamente isso. Eu preciso ter tudo. E a gente não consegue ter tudo. Ou a gente vai focar em algo e vai deixar algo para trás, porque é vida profissional, é vida pessoal, é conciliar as duas. Então, às vezes, a gente vive esse turbilhão de coisas e, às vezes, deixa passar coisas importantes despercebidas. E eu vejo que, como diz, ouvindo agora você falar, quer dizer, você veio numa trajetória, abandonou tudo, mas aquilo trouxe uma frustração. E como que foi lidar com essa frustração, Ana? Então, exatamente, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei desde muito cedo. E eu me vi aquela história sem fazer nada, cuidando dos filhos. À toa, né? À toa. A mãe é vista como à toa. Exatamente. Só fica em casa, só cuida dos filhos. Exatamente. Gente, se a gente for olhar, eu acho que o serviço é 10 vezes mais cansativo e mais pesado. E eu vejo pela minha esposa. Que quem fala assim, hoje ela também é profissional da beleza, ela tem uma estética, mas eu vejo assim que
hoje, e ela acaba conciliando o serviço fora, como ela tem agendamento, se torna mais fácil, mas acaba conciliando o serviço da estética com os cuidados que tem da casa, dos filhos, do esposo, e que a jornada é muito mais pesada para a mulher. Na verdade, eu digo que é insubstituível. Uma mãe em casa cuidando dos filhos é insubstituível, é essencial. Você não consegue substituir isso. Não tem nada que substitua o amor de uma mãe, a atenção, o carinho, o cuidado com o filho. Então, não tem creche, não tem babá, não tem avó, nada substitui. Por isso que essa criança ela necessita, né, dos cuidados da mãe nos primeiros anos de vida. Mas a gente acaba vendo um mundo tão frenético hoje, onde as mães delegam essa função de mãe, que é extremamente trabalhosa. Então, a função de trocar uma fralda, a função de amamentar. A amamentação não é só a nutrição da criança. Ela vai muito além da nutrição. É o colo, intimidade, é o calor, é a intimidade, é a troca de afeto que a mãe tem com o filho, segurança que está passando para a criança. Então, não são só apenas as imunoglobulinas, né? Então, é um contexto bastante complexo e, ao mesmo tempo, tão simples, né? Colocar uma mãe junto do filho. Se a gente for ver o mundo animal, como que funciona? A gente estava vendo aqui a filhote da minha cadela, tá com ela, já tá com mais de 30 dias, como só tem ela, tá mamando uma amamentação exclusiva materna ainda, entendeu? Não tá comendo nada, né? E ela tá junto, né? Começou a sair agora da escada, a ver o mundo, né? Então a mãe ela é assim fundamental nesse processo de criação, de educação, de motivação, né? Faz com que a criança se sinta forte, pertencida, suficiente, né? E amada acima de tudo, né? Exatamente, e esse é um dos fatores que eu não me arrependo, porque eu falo que muito do que os meus filhos são hoje, o caráter que eles têm, que eles estão desenvolvendo, foi graças a essa experiência. A essa experiência. Lá em casa, na verdade, também não foi diferente, né? Minha esposa, Mar, amor, um beijo grande, te amo muito, tá? Você mora lá no centro do meu coração, tá? A Mar também, ela concluiu a universidade. Então, ela é fisioterapeuta de formação e engravidou também relativamente cedo, tinha 23 para 24 anos, e aí tivemos a Sofia. Eu estava numa fase ainda, né, de finalização do curso da graduação em medicina, ia começar a especialização, e aí ela viveu como mãe praticamente durante 10 anos, vamos colocar aí, né? Porque depois veio o Davi, depois veio a Lara, e ela também sentiu esse vazio, né? Poxa, eu vivi para os meus filhos, para o meu esposo, para minha casa e não fiz mais nada, né? Não fiz mais nada. Estou me sentindo péssima, porque não teve esse complemento, né, de vida social, de vida laboral, profissional. Né? Então, eu acho que é natural isso, mas, de fato, é a mão de Deus que faz isso. E eu Porque percebo... talvez se eu tivesse uma mulher que trabalhasse o mesmo que eu trabalhava, eu ficava muito fora de casa. Então, eu participei da educação dos meus filhos, mas de uma maneira muito menos efetiva, muito menos, vamos dizer assim, próxima, né? Quem fez esse papel principal na educação deles foi a minha esposa. Eu vejo que isso, olhando assim para a história, acho que é muito comum acontecer isso, embora agora as coisas estão querendo se inverter, mas isso que vocês falaram aconteceu também na minha casa. Minha esposa abdicou do serviço dela e por isso, meu Deus, eu falo assim que eu sou eternamente grato à minha esposa, que está acompanhando, já que o Dip também fez declaração, a Ana fez declaração, amor,
Ó, te amo também. Ó, vamos aproveitar os momentos, né? Claro. Dia dos Namorados, Dia dos Namorados né? passou. E no Passou. Dia dos Dia dos Namorados, Namorados a gente tá se prolongando, hein? Hã? E assim, ela abdicou também da carreira dela, da vida dela, no tempo que eu precisei estudar, porque eu estava, além da minha formação, buscando especialização, viajando na estrada, muitas vezes saía, ficava uma semana fora de casa. Teve um tempo que, eu falo assim, eu começava às 7 horas da manhã no serviço, ia até às 18, saía do serviço, ia para casa, tomava banho, ia para os treinamentos, que eu dava treinamento empresarial, ia até às 23 horas, chegava em casa, final de semana ia para encontros de missões e nesse tempo minha esposa ali, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando de tudo e dando todo esse apoio para que eu pudesse deslanchar na minha carreira. E eu lembro de vezes ela falar, meu Deus, parece que eu parei no tempo e hoje a gente vê que tem muitas mulheres que acabam abdicando de tudo por conta dos filhos, da família, e vão ficando um pouquinho para trás. Embora nessa modernidade agora tem uma ala que quer dizer, não, quero direitos iguais. Não é questão de querer direitos iguais ou fazer a mesma coisa. Eu acho que cada um tem o seu papel. Exatamente. E lógico que dentro desse papel entra a conciliação. Uma hora um se destaca, outra hora o outro. Só que, lógico, vai ficando os vazios. E como lidar com esse vazio, Ana, que você fala que também que você viveu quando você percebeu, falar, puxa, eu parei, teve coisas maravilhosas e não há dúvida, mas chegou um momento que você falou assim, preciso agora mudar de novo. Então, eu comecei a buscar alternativas que eu conseguisse conciliar a maternidade. Inclusive, eu fiz, quando a minha filha era bebê ainda, eu comecei a fazer uma faculdade, então eu sou formada em administração, né, EAD pela Unipar, mas foi a primeira forma que eu achei de ser um pouco útil, né, quer se dizer. E foi aí que eu comecei. Eu fiz a faculdade de administração, aí depois eu tive o TEL, veio a pandemia, enfim. Mas aquele vazio continuava, eu não me sentia útil, eu tentei fazer algumas coisas. E nesse caminho, nós conhecemos o método CIS, né? Inclusive, sou grata à vida da Ângela, né? Da Marise, do Deep. E a gente começou essa busca, né? No caso, eu comecei também, né? Todos juntos. E essa busca do eu. Quem exatamente. Sou eu, da nossa identidade, exatamente. De fato, porque exatamente. Isso se fica muito perdido, né? As pessoas acabam não sabendo exatamente quem elas são. E isso traz muitos problemas e vem em consequência de traumas, de situações pelas quais nós passamos na infância, enfim. É uma análise bastante... É bem mais ampla, né? Muito, só que eu vejo assim, Deep, que acho que vem de encontro com essa que a Ana estava dizendo, de descobrir quem sou eu, que as pessoas estão perdendo a identidade. Hoje são poucas as pessoas que têm claro e definido, dizer assim, eu sei quem eu sou. E aí eu achei interessante, logo no início da tua fala, Ana, que comentei isso num outro podcast, mas você também começou dessa forma, você começou dizendo, eu sou filha amada de Deus. Eu acho que quando a gente descobre que realmente quem nós somos não está relacionado ao que nós fazemos, a vida começa a ter um novo sentido. Porque quem sou eu não tem nada a ver com o que eu faço. Talvez o que eu faço vai ser apenas um reflexo de um momento, de uma experiência, seja ela positiva ou negativa. Mas a gente precisa descobrir esse quem eu sou. E eu achei interessante essa primeira fala tua. Eu acho que vem de encontro, porque muita gente perdeu a identidade e não sabe quem é. E foi aí, David, foi através do método CIS que eu cheguei achando, né, até a gente brinca, eu cheguei lá, a gente foi de curioso pra saber, não, vamos ver qual que é desse cara aí, né, que coloca 5.000 pessoas no ambiente, 4 dias, passa noite e dia e... Foi tipo uma imersão empresarial, de gestão, de espiritualidade. De inteligência emocional. Inteligência emocional. Isso, com neurociência, né. Neuroplasticidade. Tudo com embasamento científico mesmo, sabe?
E princípios judaico-cristãos, né? É, também, que a claro, gente sempre- baseado em toda a espiritualidade de Cristo mesmo. Exatamente. E aí eu cheguei lá achando que eu era o máximo, que eu era a melhor mãe. Imagina! Eu fico só em casa cuidando dos meus filhos, eu sou a melhor esposa, eu tô todo o tempo disponível pro meu esposo. E aí eu comecei, né, a busca da minha real identidade. E a gente começou, eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a buscar e eu vi que tudo estava relacionado ao fazer. E quando eu entendi que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, aonde eu estava naquele momento, foi que eu comecei a dar valor da vida em que eu tinha, da oportunidade que o meu esposo tinha, né, de me deixar ficar em casa com os meus filhos. Às Mas vezes nem todo mundo pode isso. as Quer dizer, a pessoas grande chegavam... maioria não consegue, porque acaba tendo que deixar o filho pequeno numa creche com um pra estranho, trabalhar. terceirizando a educação, porque a necessidade diz, você tem que trabalhar ou para ter algo. É o significado que é dado, né? Então a gente volta de novo nessa definição do significado. Por exemplo, lá em casa nós tivemos até momentos de discussão, de desencontro, porque eu acabei sendo responsabilizado por ficar em casa da minha esposa. Só que isso foi uma decisão minha também. Exato. E eu falava para ela, falei, não, eu quero que você fique com eles, eu quero que você cuide deles. Não foi uma imposição. Não foi uma imposição, né? E ela aceitou. Só que chegou um momento que eu fui culpado por isso. Ó, agora eu tô aqui. Não estudei, não fiz mais nada, já tenho 30 e poucos anos de idade, e agora? Eu falei, não, e agora nós estamos juntos. Vamos lá, né? As crianças estão crescendo e é perceptível que é uma criança que cresce nesse berço, entendeu? E com papéis definidos, é o que você falou. Eu nunca fui um pai ausente. Os momentos que eu tinha, embora mais raros, nos primeiros 5, 6 anos ali pós-faculdade, eu ficava com eles. Eu dava atenção a eles, eu dedicava meu tempo a eles. A gente passeava, a gente brincava, eu dava banho, ajudava a trocar. Então eu participei. E o pai não faz papel de mãe e a mãe não faz papel de pai. Quando cada um tem o seu papel Cada definido. um tem o seu papel. A né? sua importância, né? A sua relevância. Exatamente. Embora lógico, agora eu tô falando do ponto de vista daquilo que eu acredito. Pode ser que quem está na live vai discordar. Mas eu acho que é muito mais importante, não desmerecendo os homens, mas é muito mais importante o papel da mãe, a presença da mãe, do que do pai. Embora, lógico, o pai tenha a sua importância, tenha o seu papel, mas eu acho que até por essa questão que a mãe carregou 9 meses, está ali, esse afeto, no início da vida, na primeira infância, sem dúvida. Essencial. Sem essencial. dúvida. Mas Só que tem que ter a referência do pai, e o pai tem que ter aquela voz mais firme ainda, a autoridade. Quer dizer, a mãe representando na área do amor e o pai mais na área da razão. é o patriarca, né? É aquele que rasga o peito e vai para cima. É o provedor, é aquela pessoa que vai servir como referência masculina dentro de um lar. né? Então, a gente conversando sobre essas questões, tem muitas análises e estudos que vêm sendo feitos sobre a educação de filhos e traz justamente essa problematização. Por exemplo, filhos criados apenas pelas mães. Essas crianças, talvez elas fiquem um pouco mais feminilizadas. Você entende? O menino, por exemplo, Sim. né? O menino, porque a mãe é diferente o cuidado, né? Então, e é diferente o cuidado que um pai também tem que ter com um filho homem e com uma filha mulher. Ah, não, o filho tem que tratar todo mundo igual. Não, não é todo mundo igual. A menina é de um jeito, tua filha vai cair, você não vai falar pra ela, levanta, vai, não foi nada. Você vai ajudar. Pro menino, tu já vai falar, vamos, rapaz, levanta. Bora. Você vai pegar na mãozinha dela, você vai limpar o joelhinho dela. Ô, filha, não foi nada. Limpa a lágrima dela. O menino já não. Ah, filha, não foi nada. Vamos, levanta. Vai, seja forte. Vamos lá. Vamos pra cima. Mas desde Papai pequeno tá já aqui. é forjado de modo Você diferente. entende a diferença? E isso implica em identidade mesmo, em fortalecimento dessa identidade desse ser humano. Você falou da perda da identidade, não é a perda.
é a ausência. A ausência. É a falta de criação, de construção de identidade. Tá? Não é a perda. A pessoa não vai criar uma identidade e depois ela vai perder. Até pode, mas não. É a falta de solidez, de construção de uma identidade, você saber exatamente quem você é. E a gente, quantas vezes vê isso no nosso dia a dia? Eu vejo as pessoas, às vezes, ligam lá na clínica para marcar consulta, elas falam, às vezes, se identificam pelo sobrenome. Eu sou fulano de tal, dono de tal negócio. Entende? Então, assim, já joga o que tem, o que faz na frente do que de fato ela é. Porque isso para mim não faz diferença, você entende? Eu vou atender de acordo com a necessidade. Sim. É que Pode hoje ser um a pobre sociedade, coitado que né, vai juntar dinheiro para pagar a consulta. Se ele realmente está precisando, eu vou atender, muitas vezes num dia, né? Arrumo um encaixe. Então, é sobre isso, você entende? Mas olha, Dipe, eu vejo que isso é interessante e a gente já vai voltar nessa questão da inteligência emocional. Só que eu vejo que hoje digo assim que a sociedade ela vem sendo treinada e errado isso, mas olhar a pessoa por aquilo que ela tem. E digo por causa de uma experiência que eu vivi um tempo atrás. Eu trabalhei num veículo de comunicação, na imprensa, e um dia eu precisei falar com uma pessoa da área da saúde. Eu precisava conversar com essa pessoa. E eu fui até a unidade de saúde e cheguei lá e falei, olha, eu preciso falar com o João. Aí a pessoa que me recebeu falou assim, ó, o senhor aguarda aí que assim que ele puder ele lhe atende. E aí tá, sentei 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Falei, viu, o João vai me atender? O senhor aguarda mais um pouco que ele já atende. Nisso chegou uma pessoa e falou assim, ô David, tudo bem? E falou, cara, como que tá o programa lá, isso e aquilo, você ainda tá na imprensa? A pessoa ouviu e falou, você é da imprensa? Eu falei, sou. Mas por que não me falou antes? Eu já tinha te passado. Eu falei, tá, mas então agora, porque eu sou da imprensa, você tem medo que eu abra os microfones e fale, olha, não fui bem atendido. Quer dizer, se é um qualquer, fica 2 horas lá aguardando. Agora que sabe que pode gerar uma ação ou uma reação, então vou te atender bem. Isso também não é falta de inteligência emocional? Com certeza. Nós vamos deixar a nossa entrevistada Senão falar a gente fala muito mais, né? hoje, David. Mas deixa eu só, ela já vai complementar. Eu tenho uma história dessa na família, inclusive com o mesmo nome, que é João, um tio meu. Algumas, tá? Uma delas é que ele foi no banco uma vez, no Itaú. Não sei se podia falar o nome do banco, mas enfim, já foi. Isso já faz muito tempo. E ele, com roupa de trabalho, ele trabalhava com calça jeans, batida, com camiseta, e sentou ali para esperar atendimento com o gerente. E disse que tinha ali umas 2 pessoas, e ele sentou. Chamou uma, chamou a outra, chegou mais uma, chamou a outra, chegou mais 2, 3, foi chamando, meia hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, ele foi atendido. Daí disse que a hora que ele sentou na frente assim do gerente, tudo bem, quem é o senhor? João do quê? João. Aí colocou o nome dele, daí o gerente digitou o nome assim lá no computador. Seu João! Chegou a levantar assim, sabe? Eu acho que viu o saldo da conta. Deu um abraço. Não, vem cá, traz um cafezinho. Mudou o relacionamento. Mudou completamente, você entende? Então, infelizmente, eu falo que é raro hoje isso, mas acontece muito, né? Mas eu acho que não é tão raro ainda não, Dip. Não, é raro, mas acontece muito. Ah! Agora, David, isso é a história, né? Se for pegar desde antes de Cristo, como que eram? Romanos, gregos, como que eram tratados as pessoas até antes da vinda Postura, tratamento pelo cargo. até antes da vinda de Cristo. Quem começou a ensinar isso aí para nós foi Jesus. Vamos dizer assim, que de fato, né, aquela pessoa que não cometia pecado e que falou, gente, Somos todos iguais. somos todos iguais, tá? É assim que tem que ser. Então, mas se perde, né? Se a gente não tem a proximidade com ele, a gente cai no desejo da carne, cai no dia a dia, nos problemas e se esquece disso e não dá importância, né? Para o mendigo que está caído na rua, para a pessoa que está passando fome, para a pessoa que está passando frio.
Não, Pode com falar. certeza. E foi nessa busca, né, no início dessa jornada, que eu entendi que ao longo do tempo, as pessoas, os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente, vão colando post-its. E são esses post-its que a gente vai adquirindo essa nova identidade. E não a identidade que Deus nos fez para ser, né? E aí começou um processo de volta à real identidade. Então, eu falo que foi um processo doloroso e a Não é gente fácil, né? continua, né? Porque é para sempre. E aí eu comecei a entender muitas coisas, sabe? Tanto é que essa nova introdução, né? Primeiro, eu sou filha amada de Deus, porque eu entendi quem realmente eu sou, quem realmente Deus me fez para ser. E aí eu comecei a valorizar esses momentos, eu comecei a valorizar as pessoas com quem eu convivo, mas no decorrer dessa jornada, ainda existiam duas áreas que eu não estava satisfeita, que era a área profissional e a área financeira, né? Porque ao longo dessa jornada, a gente vai evoluindo na área espiritual, que foi a área que eu mais tive. Como disse, foi fundamental. Isso, foi a principal, assim, que eu mais evoluí e que eu falo, assim, que através da evolução dessa área, refletiu, principalmente na área familiar, na vida, até na social, né? Com certeza. A gente fala que... Inclusive, é isso que eu ia perguntar para você. Se você percebeu mudanças na tua vida a partir do momento que você começou esse processo de, podemos dizer assim, um processo de redescoberta de quem eu sou. Exatamente, muita, tanto é que a gente sempre comenta, né, que nós estamos juntos, então o Deep pode me ajudar a complementar, que até as amizades não são as mesmas. Porque a gente tem um outro entendimento, a gente tem uma outra visão, a gente consegue olhar com outros olhos, com mais empatia, com mais sensibilidade, com mais... As pessoas às vezes pensam, meu Deus, eles mudaram muito, mas não é. A gente busca uma essência diferente. E as pessoas às vezes não compactuam com isso, sabe? Eu acho que isso às vezes até é um elogio, e eu já ouvi isso. Quem te viu, quem te vê. Nunca Se isso falou de Deus, e agora tá tá falando. Você entende? Então é um enfrentamento, tá? É uma batalha constante, mas é essa vida que a gente tem na Terra. Deus nos colocou aqui e não falou, vai ser fácil, fiquem tranquilos. Não, jamais. E é o combate ao mal, é o combate à mentira, né? Combate de fato as coisas do demônio mesmo, né? Então a gente sofre bastante com isso, inclusive dentro da própria família, tá? Muito. E é um posicionamento que a gente Dentro assume. da própria família a gente começa a ter divergências, pessoas se afastam, elas julgam, elas fazem um ambiente assim destrutivo e questionador com relação aos outros familiares. Então a gente tem que ter postura, firmeza e dando os passos de acordo com o chamado de Deus. Ele vai falar, agora Deep, pisa aqui, agora pisa aqui. A gente não faz nada, é só um corpo em movimento, mas quem de fato está fazendo tudo, quem está dando a ordem é Deus. A gente está só executando. E é para tudo isso, viu, David? Eu vou fazer uma cirurgia, é a mesma coisa. Os pacientes, eles, claro, agradecem, né? Eu falo, agradeça primeiramente a Deus, eu sou um intercessor. Adoro o que eu faço, treinei muito para isso, me julgo competente para isso, me atualizo, mas é Deus agindo, Como diz, é ir além do humano. Muito além da razão. Muito além. Do racional. E Ana, me diz uma coisa, a tua família, porque quando você começou, e você falou assim, eu me senti que não estava completo, eu preciso buscar algo a mais. A tua família, agora que eu digo, teu esposo, o Marcelo, os teus filhos, tem acompanhado você nesse processo de mudança e de que forma que isso impactou
o teu relacionamento? Porque então, quer dizer, veio uma nova mudança, agora você estava direto para os filhos e agora muda novamente tudo isso. Como que isso impactou e se eles estão contigo nesse processo? Então, David, na medida em que a gente vai evoluindo, né, no processo, a gente vai transformando atitudes, posicionamentos, e eu falo assim que foi mais uma decisão, porque quando eu saí do primeiro método CIS, eu saí decidida que eu seria a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga. Mas você comentou que você chegou lá achando que você era. Então imagina a situação. E aí agora você diz que você saiu pensando em ser? Eu saí decidida a ser. Mas então tu não era. Não era! Eu cheguei lá e eu entendi que não era o que eu fazia. Era a presença, era o tempo de qualidade. Para ver que às vezes a gente tem uma concepção e é totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Eu cheguei lá no primeiro dia, a gente entendeu sobre autorresponsabilidade, que é um assunto muito amplo, né? E eu falei, nossa, eu sou responsável pelos meus resultados? Então, os resultados que eu tenho até hoje, sou eu que sou responsável. É que, viu, eu vejo assim que é mais fácil a gente... não deu certo. A culpa é do outro. Oh, Eu não. Eu fiz a minha parte. Isso é regra. Exato. E aí, foi através da minha transformação, através da minha decisão. Eu falo que o que marcou muito quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para os meus filhos. Eles podem não ter entendido, mas a decisão que eu tomei de chegar e pedir perdão para os meus filhos por atitudes fez eu realmente entender, né, a verdadeira essência. Entender, né? Não, realmente foi isso que eu fiz, eu errei, eu pedi perdão, eu encerrei esse ciclo. Então, a partir daí, eu comecei a adquirir novos hábitos, né, novas rotinas, até mesmo uma coisa simples que eu falo, o tempo de qualidade com os meus filhos. Não adianta você estar de corpo presente com os seus filhos e no celular, trabalhando. Você precisa estar presente. Às vezes as crianças, elas precisam de atenção, de cuidado, de carinho. Não é só a presença. E a gente acaba fazendo muito isso, Muito. Né? E eu tomei consciência lá no Método CIS. Falei, tá, mas eu achava que eu era uma ótima mãe só por estar presente? E nos momentos que eles mais precisavam, que eles estavam ali no pé, implorando. Sabe quando a criança está desesperada? Implorando por atenção? Eu falei assim, uau. Então foram por esses e outros motivos que eu tomei essa decisão de pedir perdão para eles. E eu entendi que foi, assim, uma fase incrível e que teve um significado muito importante na minha vida. Mas olhando isso, a gente percebe que também não foi algo que, eu tô hoje aqui vivendo isso, fui lá, vivi um momento especial, tive um encontro, voltei e mudou tudo. Não, foi uma construção, dia a dia. Eu falo assim que nós temos desafios diários, até porque, né, eu tenho quase uma adolescente e né, uma criança de 3 anos, então nós temos desafios diários, e eu falo que nós estarmos na jornada, né, buscando a inteligência emocional, é incrível porque a gente consegue resolver essas situações, mas resolver de uma forma que não seja dolorosa para eles também. E em consequência disso... Vai doer em outros, né? Exatamente. Às vezes dói no avô, na avó, no pai da amiguinha, né? As pessoas às vezes sentem porque você toma uma conduta que às vezes não dá aquele sentimento de que você está ajudando a criança, de que você está educando a criança. Mas está, né? Porque isso vai ao longo tempo vai perceber. Construindo essa identidade na criança. Mas são pontos de vista diferentes, né, de pais. Por exemplo, nós estamos na nossa bolha, né, de autoconhecimento, e as pessoas muitas vezes não entendem, nos julgam. Mas hoje eu tenho consciência e eu sei, né,
essa decisão, que esse posicionamento que eu estou tendo, né, com o meu filho, vai ser para forjar a identidade dele, o caráter dele. Então, hoje, vou ser bem sincera, eu não tô nem aí porque falam, porque deixam de falar, porque eu sei que eu estou cumprindo o meu papel, né? E em consequência, vem o meu papel também como esposa, que eu assumi um outro posicionamento. Eu sempre fui submissa ao meu esposo, mas hoje eu tenho um posicionamento como mulher, porque o meu esposo é 17 anos mais velho, então eu sempre fui, abrindo um pouco, né, a minha vida particular, eu sempre me achava inferiorizada a ele, por ele ser mais velho, por ele ter mais experiência de vida. Então, Conhecer mais pessoas. Exatamente. O Marcelo, ele é muito conhecido, né? Ele tem uma inteligência, ele é incrível. Eu admiro ele muito. Mas com isso eu me senti inferiorizada. Mas aí eu descobri, né? Nesse processo, descobrindo a minha real identidade,